Dizem que a vida é feita de escolhas, mas ninguém nunca me avisou sobre como escolher em quem confiar. Meu nome é Juliana Monteiro, 32 anos, e até 6 meses atrás, eu acreditava que minha dedicação à construtora Alvorada, onde comecei como estagiária recém-formada pela USP, me levaria ao topo. Afinal, não era isso que prometiam? Trabalhe duro, seja competente e as portas se abrirão? E as portas realmente se abriram, uma a uma. De estagiária a assistente, de assistente a analista e finalmente a gerente de projetos júnior, com 2 prêmios consecutivos de funcionária do ano na parede do meu pequeno apartamento em Pinheiros. Daniel, meu namorado há 3 anos, sempre brincava que eu tinha mais casos de amor com as plantas estruturais do que com ele. Talvez ele estivesse certo. Talvez esse tenha sido meu erro. Amar demais meu trabalho para perceber a cobra crescendo ao meu lado. Fernanda Alves chegou transferida da filial do Rio 5 anos atrás, com seu blazer impecável da Zara e um sorriso que parecia genuíno demais para ser verdade. Juliana, você é minha inspiração nessa empresa, ela me disse no primeiro mês, enquanto dividíamos um pão de queijo na cafeteria com vista para a Avenida Paulista. Uma engenheira mulher que conquistou respeito nesse mundo de homens? Quero ser como você. Como fui tola. Acreditei em cada palavra, cada café depois do expediente, cada mensagem de força, amiga, quando os projetos ficavam pesados. Não percebi como ela observava metodicamente meus passos, meus contatos, minha rotina. Não vi seus olhos calculando distâncias enquanto conhecia Ricardo, seu novo namorado e, que coincidência, sobrinho do presidente da construtora. O universo conspirou, ela dizia sobre o relacionamento relâmpago. O universo, ou um plano meticulosamente arquitetado? Como eu poderia saber? A segunda-feira começou como qualquer outra. Eu equilibrando um copo de café extra forte do Café Suplicy e uma pasta com o projeto revisado do residencial Vista Mar. Foi quando Marcelo, nosso diretor, reuniu a equipe na sala de vidro que chamávamos de aquário. A vaga de gerente sênior está oficialmente aberta, ele anunciou, seu olhar pousando significativamente em mim. O processo será interno. Quero ver os melhores se candidatando. Voltei para minha mesa flutuando, literalmente flutuando. 7 anos de noites sem dormir, finais de semana sacrificados e litros de café finalmente renderiam frutos. Mensagem para Daniel. Acho que vou ser promovida. Não percebi Fernanda observando de sua mesa, seu sorriso congelado enquanto digitava freneticamente no celular. Quando nossos olhares se cruzaram, ela levantou o polegar. Você merece, Ju. Está praticamente garantido. Suas palavras soavam como mel, mas havia algo em seus olhos. Ou estou inventando isso agora, depois de saber a verdade? 3 dias depois, voltei do almoço. Um sanduíche natural comido apressadamente na praça em frente ao prédio. E notei algo estranho. Meu computador estava desbloqueado. Não, eu sempre bloqueio meu computador. É praticamente um tique nervoso meu. Windows Plus L antes de levantar da cadeira. Uma mania que Daniel chama de paranoia de engenheira. Mas lá estava a tela do Excel aberta, piscando como se nada tivesse acontecido. Oi, TI? Acho que alguém acessou meu computador durante o almoço. Vocês fizeram alguma manutenção hoje? A voz do outro lado parecia confusa. Não, Juliana. Nenhuma manutenção programada esta semana. Um calafrio percorreu minha espinha. Quando comentei com Fernanda no café da tarde, ela pareceu genuinamente preocupada. Que invasão de privacidade, amiga. Vamos investigar isso juntas. Ela sugeriu mudar minha senha, o que fiz imediatamente. Mas por que então aquela sensação estranha permanecia? Como um formigamento na nuca que você não consegue explicar. Juliana, podemos conversar? A voz de Marcelo não tinha o tom amigável de sempre. Sentei na cadeira de couro diante de sua mesa ampla, minhas mãos suando. Na tela do computador dele, 3 de meus projetos principais: Residencial Vista Mar, Edifício Empresarial Paulista e Condomínio Parque das Flores. Explique estes erros.
Não eram pequenos detalhes. Eram falhas graves que eu nunca cometeria. Prazos alterados, orçamentos incompatíveis, especificações técnicas incorretas. Saí da sala do Marcelo como se tivesse levado um soco no estômago. O corredor até o banheiro nunca pareceu tão longo. Tranquei-me numa cabine e deixei as lágrimas rolarem silenciosamente. Quem faria isso? Como isso aconteceu? Respirei fundo. Recompus a maquiagem com mãos trêmulas. No espelho, uma Juliana diferente me encarava, insegura, vulnerável. Tudo que construí estava desmoronando, e eu não fazia ideia do porquê. Ou será que fazia, e não queria admitir? Foi perto do bebedouro que ouvi a voz de Fernanda, vinda da pequena sala de descanso. Eliminar a concorrência não vai ser problema. Parei, o copo descartável congelado a meio caminho da boca. Seu tom era diferente, mais frio, calculado. Já está praticamente resolvido. Quando ela saiu e me viu, sorriu como se nada tivesse acontecido. Oi, Ju. Estou finalizando um contrato com aquele fornecedor complicado, sabe? Durante o jantar naquela noite, contei a Daniel sobre o incidente. Amor, não acha que está ficando um pouco paranoica? Fernanda é sua amiga há anos. Ele serviu mais vinho, em um restaurante no Itaim que normalmente me animaria. Deve estar falando de algum fornecedor concorrente, algo assim. Talvez ele estivesse certo. Por que minha amiga, que sempre me apoiou, estaria conspirando contra mim? Mas então, por que a sensação de que algo estava terrivelmente errado crescia a cada dia? O que você faria se começasse a desconfiar de uma amizade de anos? Ju, preciso te pedir uma coisa muito importante. Os olhos de Fernanda brilhavam enquanto ela segurava minhas mãos no café da manhã. Quero que você seja minha madrinha de casamento. Quase engasguei com o cappuccino. Casamento? Ela e Ricardo estavam juntos há apenas 3 meses. Eu sei, é rápido, mas quando a gente sabe, né? Ela mostrou o anel de noivado, um diamante que parecia grande demais para o salário dela. Você é minha melhor amiga aqui. Não poderia ser outra pessoa. Jantamos na casa dela naquele fim de semana. Eu, Daniel, Fernanda e Ricardo. O apartamento dela em Moema tinha uma decoração minimalista que sempre admirei. Ricardo era charmoso, mas falava do tio presidente da construtora a cada 3 frases. O tio Jorge acha que a empresa precisa de sangue novo na gerência sênior. Ele comentou, enquanto Fernanda servia tiramisu. Notei o olhar que trocaram. Rápido, cúmplice. Foi apenas 1 segundo, mas suficiente para uma nova dúvida se plantar em minha mente. Estava conectando pontos inexistentes, ou havia algo naquela relação que não se resumia apenas ao amor? O telefonema da minha mãe veio na pior hora possível. Filha, o médico disse que vou precisar de cirurgia. Dona Helena, 65 anos, professora aposentada e minha única família desde que papai faleceu, havia sido diagnosticada com um problema cardíaco. Não é urgente, mas é necessário. Ela explicou com aquela calma que sempre teve, mesmo nos piores momentos. O plano de saúde vai cobrir? Foi minha primeira pergunta. Precisava ser prática. O plano de saúde da construtora era um dos melhores benefícios. Cobertura estendida para dependentes, incluindo procedimentos complexos. Mas se eu perdesse meu emprego? Não. Nem conseguia completar esse pensamento. As dúvidas sobre Fernanda, os erros misteriosos nos projetos, agora a saúde da minha mãe. A pressão era quase insuportável. Aquela noite, olhando para o teto do meu quarto, uma pergunta ecoava. Quanto mais eu aguentaria antes de desmoronar? E se tudo isso fosse apenas o começo de algo muito pior que estava por vir? Conforme solicitado, confirmo que a gerente não respondeu dentro do prazo estabelecido. Li o e-mail 3 vezes. Incrédula. Era do Sr. Castelo, cliente do residencial Vista Mar. Endereçado a mim, mas claramente respondendo a uma mensagem que eu nunca enviei. Fiquei olhando para a tela, um gosto amargo na boca. Verifiquei meus e-mails enviados, minha lixeira, até as mensagens arquivadas. Nada. Como eu poderia ter solicitado uma confirmação sobre algo que nem sabia? Com as mãos trêmulas, liguei para o Sr. Castelo.
Aquele e-mail que o senhor respondeu, quem enviou? Sua resposta gelou meu sangue. Foi uma gerente da Alvorada. Não lembro o nome, mas ela disse que estava auditando os processos a seu pedido. Desliguei e abri meu caderno verde, aquele que Daniel me deu de aniversário, e comecei a anotar. Data, hora, conteúdo da mensagem. Era a terceira coincidência estranha naquele mês. Coincidências demais começam a formar um padrão, não é mesmo? Mas quem estaria por trás disso? O happy hour mensal da Alvorada sempre acontecia no Boteco São Bento, aquele com as mesinhas de madeira na calçada e cerveja artesanal gelada. Geralmente era meu momento favorito. Risadas, fofocas inofensivas, a equipe sem o peso das gravatas e reuniões. Mas naquela noite, algo estava diferente. Quando entrei, 3 colegas que conversavam animadamente de repente ficaram em silêncio. Pedi uma Petra e me sentei. Ninguém veio se juntar a mim. Oi, Amanda. Chamei a recepcionista quando ela passou para pegar mais uma batata frita. Tá rolando alguma coisa? Parece que todo mundo está me evitando. Ela hesitou, olhou para os lados e baixou a voz. Estão dizendo que você anda deixando projetos pela metade, sobrecarregando a equipe, que não é tão competente quanto parece. Meu coração afundou. Antes que pudesse responder, senti uma mão no meu ombro. Que absurdo estão falando da minha amiga. Era Fernanda, sorrindo como uma heroína de novela das 9. Vem, senta comigo. Eles não sabem o que dizem. Por que ela sempre aparecia no momento exato para me salvar? Coincidência? Ou estratégia? Ju, preciso de um favor enorme, Fernanda disse, parecendo desesperada na quarta-feira pela manhã. Tenho dentista, urgência, uma dor de matar. Pode me cobrir na reunião com os investidores japoneses? É às 11 horas na sala de conferência principal. Aceitei, claro, é o que amigas fazem. Preparei-me. Estudei o material. Cheguei às 10h55 com meu blazer vinho mais profissional. Apenas para encontrar a sala vazia e um bilhete na porta. Reunião das 10h30 transferida para a sala da diretoria. O sangue fugiu do meu rosto quando vi as mensagens no celular. 3 do Marcelo. Cadê você? Os japoneses estão esperando. Isso é muito desrespeitoso, Juliana. Entrei em pânico. Corri para o elevador. Quando finalmente cheguei, a reunião estava terminando. Os executivos japoneses me olharam com aquela educação fria que esconde desaprovação. Marcelo apenas balançou a cabeça. Mais tarde, Fernanda apareceu, olhos arregalados. Meu Deus, Ju, foi 10h30. Tenho certeza que te disse. A dor de dente deve ter me confundido. Suas desculpas pareciam sinceras demais, ensaiadas demais. Ou será que a desconfiança já estava me consumindo a ponto de eu duvidar até de um erro honesto? Você está obcecada, Ju. Daniel brincava com o molho de chaves enquanto esperávamos o elevador do meu prédio. Tínhamos acabado de ter outra discussão sobre Fernanda, a terceira naquela semana. Talvez você esteja procurando culpados porque não quer admitir que pode ter cometido alguns erros. Suas palavras atingiram como pedras, principalmente porque vinham da pessoa que deveria estar do meu lado. Não cometi esses erros, Daniel. Algo está acontecendo. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos escuros que tanto amo. Já parou para pensar que talvez você não seja tão infalível quanto pensa? O elevador chegou, mas fiquei parada sem conseguir entrar. As lágrimas vieram sem permissão. E se for verdade? Sussurrei. E se eu não for boa o suficiente e só estiver procurando desculpas? A insegurança que sempre lutei para esconder finalmente vinha à tona, exposta como uma ferida aberta. Daniel me abraçou, mas o dano estava feito. A dúvida havia se instalado não apenas sobre Fernanda, mas sobre mim mesma. Você já sentiu que está perdendo a confiança não apenas nos outros, mas em você mesma? Juliana, preciso que me explique como informações confidenciais do residencial Vistamar chegaram ao departamento de vendas antes do anúncio oficial. A voz de Marcelo era controlada,
Mas eu conhecia aquele tom. Estava furioso. Especificações técnicas que apenas eu e mais 2 engenheiros tínhamos acesso haviam vazado. Senhor, eu jamais compartilharia. Ele ergueu a mão, interrompendo-me. Você é a única pessoa que acessou esses arquivos na segunda-feira. Os logs do sistema não mentem. Voltei para minha mesa tremendo. Como explicar algo que não fiz? Como provar minha inocência quando todas as evidências apontavam contra mim? Fernanda passou, oferecendo um café consolador. Não se preocupe. Todo mundo comete erros. Vou te ajudar a reconstruir sua reputação. Sua gentileza parecia genuína, mas algo em seus olhos. Comecei a trabalhar até mais tarde, verificando cada detalhe 2, 3 vezes. Faria relatórios extras, assumiria mais projetos, provaria meu valor, custasse o que custasse. Mas uma pergunta persistia. Se eu não havia vazado aquelas informações, quem havia acessado os arquivos usando meu login? O Café Habitat na Rua Augusta não era um lugar que eu frequentava normalmente, mas Carlos sugeriu ali. Carlos Oliveira havia sido gerente de obras da Alvorada até 6 meses atrás, quando pediu demissão repentinamente. Não aguentava mais o ambiente, foi o que todos disseram. Agora, tomando um expresso forte demais, ele me encarava com seriedade. Você não é a primeira, Juliana. Fernanda fez o mesmo comigo e com Patrícia antes dela. O quê? Perguntei, sentindo um frio na barriga. Carlos explicou como Fernanda havia lentamente minado sua credibilidade no departamento de obras, perdendo relatórios, alterando prazos, até criar uma situação insustentável. Ela é especialista em se aproximar, ganhar confiança e depois destruir reputações, sempre visando promoções. Minha mente voltou a cada momento com Fernanda. Os cafés, as confidências, os conselhos, tudo calculado. Parte de mim queria negar, agarrar-me à imagem da amiga que eu pensava ter. Mas outra parte começava a enxergar um padrão perturbador. Como não percebi antes? Quão cega pode ser nossa confiança quando realmente queremos acreditar em alguém? O e-mail chegou numa segunda-feira chuvosa. Abrimos oficialmente as inscrições para a vaga de gerente sênior. Enviar currículo e carta de intenção até sexta-feira. Meu estômago revirou. Era a oportunidade que esperei por anos, mas agora vinha carregada de ansiedade. Você vai se candidatar, né? Fernanda perguntou, aparecendo como sempre nos momentos-chave. Posso até revisar seu currículo, se quiser. Sei o que o Marcelo valoriza. Vai dar tudo certo, Ju. Você nasceu para essa posição. Júlia, a engenheira ambiental que sempre foi gentil comigo, comentou enquanto dividíamos o elevador. Era uma das poucas que ainda me tratava normalmente. Passei a semana preparando minha candidatura, reescrevendo a carta de intenção tantas vezes que as palavras começaram a perder o sentido. À noite, ensaiava respostas para possíveis perguntas da entrevista. Daniel tentou me convencer a relaxar. Você já provou seu valor 1000 vezes. Mas como relaxar quando sentia que estava lutando não apenas pela promoção, mas para salvar minha reputação inteira? Quinta-feira, véspera da entrevista final. Fui a última a sair do escritório, revisando obsessivamente minha apresentação. Na sala da copiadora, algo chamou minha atenção. Uma folha esquecida na bandeja. Relatório de incidentes. Juliana Monteiro. Meu nome, em letras grandes. Abaixo, uma lista detalhada de supostos erros nos últimos 6 meses. Alguns que nunca aconteceram. Outros distorcidos além do reconhecimento. No rodapé, em letra cursiva inconfundível. Compilado por Fernanda Alves para avaliação confidencial. As minhas pernas fraquejaram. Encostei-me na parede fria, segurando o papel com força suficiente para amassá-lo. Era tudo verdade. Cada suspeita, cada paranoia que Daniel disse que eu estava inventando. Fernanda, minha melhor amiga, havia metodicamente documentado uma imagem falsa de mim. Para quê? Para me sabotar, me destruir profissionalmente. Lágrimas silenciosas escorriam enquanto eu deslizava até o chão. Por um momento, pensei em desistir. Da entrevista,
da empresa, de tudo. Seria mais fácil jogar a toalha, não seria? Começar de novo em outro lugar. Mas então pensei na minha mãe, na cirurgia que ela precisava, no plano de saúde. Pensei em todos os anos dedicados a esta empresa. Por que eu deveria desistir quando a criminosa era ela? A sala de reuniões principal da construtora Alvorada nunca pareceu tão apertada. Faltava ar, ou talvez fosse apenas a ansiedade comprimindo meus pulmões. Marcelo entrou com sua pasta de couro marrom, aquela que só usava em ocasiões importantes, e ajustou a gravata cinza. Após análise cuidadosa dos candidatos, temos o prazer de anunciar que a nova gerente sênior será... Uma pausa dramática que pareceu durar uma eternidade. Fernanda Alves. Sorri mecanicamente, como um robô programado para parecer educado. Ao meu redor, rostos surpresos. Paulo, da engenharia, franziu a testa. Júlia me lançou um olhar de compaixão genuína. Apenas Fernanda não parecia surpresa, claro. Ela se levantou com falsa modéstia, uma mão sobre o coração, olhos lacrimejantes de emoção fabricada. Estou tão honrada, prometo dar o melhor de mim. Apertei as unhas nas palmas das mãos até sentir dor, só para me certificar de que ainda estava viva, de que isso não era apenas um pesadelo terrível. Como a vida pode mudar tão completamente? Como alguém pode sorrir para você por anos enquanto enterra uma faca em suas costas? Não falei com ninguém sobre o documento que encontrei na copiadora. Em vez disso, passei uma semana inteira investigando. Noites em claro, revisando e-mails antigos, conversando com clientes, coletando evidências. Descobri logs que mostravam acessos ao meu computador quando eu estava em reuniões, e-mails alterados, documentos modificados. Cada descoberta era um novo golpe, mas também uma nova confirmação. Não estava louca. Não era incompetente. Era vítima de uma sabotagem meticulosa. Na véspera do coquetel de comemoração da promoção de Fernanda, programei tudo. Primeiro, o arranjo de flores mais chamativo da roseira paulistana. Rosas vermelhas, orquídeas brancas, um monumento à falsidade. Depois, o bilhete enigmático. Parabéns. Aqui está meu presente de agradecimento. Você fez exatamente o que eu esperava. Por fim, e-mails programados para todos os diretores, contendo cada evidência que coletei, cada prova da traição de Fernanda. O timing era crucial. Eles receberiam exatamente quando ela estivesse lendo meu bilhete em voz alta, cercada por todos. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para Daniel. Hoje você vai entender tudo. Seria vingança ou justiça o que eu buscava? A linha entre os dois é mais tênue do que imaginamos. O salão do restaurante Figueira Rubaiyat nunca me pareceu tão imponente, com seus arranjos elegantes e garçons circulando com taças de espumante. Cheguei propositalmente atrasada, posicionando-me discretamente perto da entrada. Às 20h43, exatamente como planejado, vi o entregador chegando com meu arranjo espetacular. Para Fernanda Alves, a nova gerente sênior, ele anunciou. A sala toda se voltou aplaudindo. Fernanda, deslumbrante em um vestido vermelho, parecia genuinamente tocada. Olha, tem um cartão, exclamou Ricardo, seu noivo, enquanto as flores eram colocadas no centro da mesa principal. Fernanda o abriu com dedos delicados. Parabéns. Aqui está meu presente de agradecimento. Você fez exatamente o que eu esperava. Ela leu em voz alta, sorrindo confusa. É de Juliana. Exatamente nesse momento, como uma cena de cinema perfeitamente sincronizada, os celulares dos 5 diretores tocaram simultaneamente. Vi Marcelo franzir a testa, pegar o telefone. Seu rosto transformou-se enquanto lia. Outros diretores fizeram o mesmo. De repente, o clima festivo evaporou. Fernanda, a voz de Marcelo cortou o salão. Precisamos conversar. Agora. Nossos olhares se cruzaram pela primeira vez naquela noite. O dela, de pânico crescente. O meu, de calma absoluta. Não planejei ficar para assistir ao desmoronamento,
mas algo me manteve ali, escondida parcialmente por uma coluna de mármore. Fernanda seguiu os diretores até uma sala privativa, e através das portas de vidro, viu o espetáculo se desenrolar. Primeiro a negação veemente, mãos gesticulando, rosto indignado. Depois, quando Marcelo mostrou seu celular, provavelmente exibindo a captura de tela que eu obtive, onde ela discutia minha sabotagem com alguém, vi seus ombros caírem. Foi só no começo. Consegui ouvir quando a porta abriu brevemente. Eu tinha medo. Ela sempre foi a favorita. Eu nunca seria notada. Lágrimas reais agora. Maquiagem escorrendo pelo rosto que antes exibia triunfo. Ricardo entrou na sala, confuso. Vi Marcelo mostrar-lhe algo no celular. Talvez o e-mail onde Fernanda mencionava usar o relacionamento para se aproximar da presidência. O rosto de Ricardo transformou-se em uma máscara de desgosto. Ele saiu sem olhar para ela, deixando seu anel de noivado sobre a mesa. Permiti-me um pequeno sorriso. Não era apenas vingança, era justiça poética. Mas por que então aquela pontada no peito? Por que, vendo Fernanda desmoronar, não sentia a satisfação completa que esperava? Juliana Monteiro, diretora de projetos especiais. A placa dourada na porta de minha nova sala na construtora Horizonte brilhava sob a luz da manhã de outono. 6 meses haviam se passado desde a noite do coquetel, desde que minha vida profissional implodiu e renasceu das cinzas. Após a exposição de Fernanda, recebi 3 propostas de emprego em 2 semanas. Escolhi a Horizonte não pelo salário, embora fosse 40% maior, mas pela oportunidade de liderar o projeto de habitação social no Jardim Ângela. Arrumei a fotografia da minha mãe na mesa, agora recuperada da cirurgia bem-sucedida, ao lado do cacto que Júlia me deu de presente de despedida. Tão resistente quanto você, dizia o cartão. Abri o e-mail e encontrei uma mensagem do secretário de habitação, confirmando a reunião sobre o projeto que eu sonhava realizar desde a faculdade. Finalmente, depois de tanto caos, minha carreira estava no lugar certo. Então por que, às vezes, quando olhava pela janela do 15º andar com vista para a cidade, sentia aquele vazio inexplicável? Por que o sucesso não parecia tão doce quanto imaginei? A mensagem de Daniel chegou enquanto eu almoçava sozinha em um restaurante perto do escritório. Devolvi suas coisas ao porteiro. Desculpe, mas continuo achando que você mudou. Foi a última de uma longa série de mensagens cada vez mais distantes. Desde a noite do coquetel, algo se quebrou entre nós. Não reconheço mais a Ju por quem me apaixonei. Ele disse na última vez que nos vimos. Você ficou tão obcecada com a vingança que se transformou em algo frio. Naquela mesma tarde, chegou mais uma mensagem de Fernanda no Instagram, a 5ª naquele mês. Sei que não mereço seu perdão, mas estou em terapia agora. Percebo o mal que causei. Por favor, me dê a chance de me desculpar pessoalmente. Deletei sem responder, como sempre fazia. Mas a verdade incômoda permanecia. Nas noites silenciosas, eu me perguntava se Daniel estava certo. Na busca por justiça, teria eu me tornado tão calculista quanto minha inimiga? A vitória tinha um gosto amargo que não conseguia disfarçar com todo o sucesso profissional do mundo. Se você estivesse no meu lugar, conseguiria perdoar alguém que destruiu sua carreira, mesmo sabendo que o rancor está lentamente destruindo outras partes da sua vida? O Café Santo Grão na Oscar Freire sempre foi meu refúgio aos domingos, longe do escritório, mas perto o suficiente do apartamento novo em Pinheiros. Foi ali, concentrada em meu Kindle e cappuccino, que ouvi uma voz que não conseguiria esquecer nem em 1000 anos. Juliana? Levantei os olhos e lá estava ela, Fernanda. Não a Fernanda resplandecente de outrora, mas uma versão mais contida, cabelo mais curto, roupas simples, sem o brilho calculado nos olhos. Trabalho na Menezes Arquitetura agora, ela explicou, depois de minutos desconfortáveis em silêncio. Empresa pequena, começo do zero. Sua voz falhou. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas esses meses foram esclarecedores. A terapia, perder tudo, perceber quem eu me tornei. Ela estendeu um envelope. Escrevi tudo aqui.
Não espero que leia, mas precisava entregar. Levantou-se para sair, então parou. Sinto muito, Ju, genuinamente. Não pelo que perdi, mas pelo que tirei de você. E saiu, deixando apenas o perfume vago de jasmim que costumava usar e o envelope pesado sobre a mesa. O que haveria dentro? Mais manipulação ou um pedido sincero de perdão? Meus dedos traçaram o contorno do envelope, hesitantes. Abrir seria dar uma segunda chance ou apenas reabrir feridas? Sentada no banco da Praça Buenos Aires, observei crianças brincando enquanto girava o envelope entre os dedos. Pensei em tudo o que aconteceu. A traição, a vingança, as consequências. Venci profissionalmente, mas a que custo? Daniel se foi. Meus sorrisos raramente alcançavam os olhos agora. E aquela sensação constante de alerta, de desconfiança com novos colegas, seria esse o preço permanente de ter confiado demais uma vez? Meu celular tocou. Oi, mãe. A voz de Dona Helena trouxe o conforto familiar. Tudo bem, filha? Parece tensa. Contei sobre encontrar Fernanda, sobre o envelope ainda fechado. Sabe? Minha mãe disse com aquela sabedoria que só vem com a idade. Guardar rancor é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Ela fez uma pausa. O perdão não é para os outros, é para nós mesmos. Desliguei pensativa, olhando as crianças no balanço, livres, sem o peso que carregamos quando crescemos, quando nos machucamos, quando machucamos de volta. O envelope pesava em minhas mãos como uma decisão impossível. Abri-lo significaria escolher entre perdão e proteção, entre liberdade e cautela. O que você faria se a pessoa que destruiu sua carreira agora implorasse por uma segunda chance? Seria possível reconstruir pontes completamente queimadas? Ou algumas cinzas são tóxicas demais para serem tocadas novamente?